nosso Falando Nisso de hoje com uma pergunta bastante contundente. Eu acho assim estranho que não tivesse aparecido antes, de Carvalho Jorge, que diz: Christian, fala um pouco sobre como é possível a prática da psicanálise em grupo. Exato. A gente assim parece que tem um esquecimento histórico da psicanálise, das formas de psicoterapia, mas se a gente fosse pegar uma máquina do tempo e voltasse nos anos 60, nos anos 70, a gente ia ver ali o florescimento de uma série de formas de escuta e acolhimento em grupo. A começar pelo psicodrama do Moreno, que frequentou Freud, conheceu Freud, era contemporâneo de Freud em Viena, e que desenvolveu o psicodrama de grupos, depois sociograma, como uma intervenção grupal a partir de ideias que ele pegou da psicanálise, mas também introduziu várias ali próprias. A gente tem como uma referência muito importante para a abordagem de grupos o que se passou na Inglaterra durante a guerra, com as experiências de Hickman e Bion, né, que eram oficiais do exército inglês e que foram encarregados de um problema objetivo muito sério, que é o que fazer com aquelas pessoas que não se ajeitavam ao funcionamento do exército. Desde aqueles que tinham assim ataques e pânicos diante do fronte, aqueles que se rebelavam, que não conseguiam ou não queriam seguir as regras, era um alistamento compulsório, a Inglaterra estava em guerra com a Alemanha, e o Bion começa então a desenvolver uma teoria muito interessante do que seriam assim grupos sem chefe, porque ele dizia: nesses casos o que a gente tem é um fracasso assim do modelo freudiano de grupo. Então vamos pensar, lembrar que o Freud tinha uma teoria dos grupos, né? Que estava lá no texto 1920, Psicologia das Massas e Análise do Eu, onde ele criteriosamente analisa a teoria dos grupos do Le Bon, a teoria dos grupos dos ingleses, a teoria dos grupos vigentes ali a partir da teoria do hipnotismo, né? E o Bion volta a isso e diz assim: mas tem certas situações em que o grupo ele não consegue se formar a partir de uma hierarquia vertical com um líder à sua frente. Então como é que a gente faz? Aí ele bolou, né, uma série de procedimentos, né, desse grupo sem líder, e começou a observar como surgiam assim lideranças patológicas, vamos chamar assim, né, que se chamou de supostos básicos. Quer dizer, de que quando não tem um líder muito claro, né, a gente cria uma espécie de mito que vai organizar o grupo. Um desses mitos, né, um desses supostos básicos é o que ele chama de acasalamento. Ou seja, a ideia de que nesse grupo vai surgir uma espécie de casal que nos libertará. Casal salvador, de dupla que mostrará que é possível, né, um tal acordo, uma tal sincronia entre as pessoas, um tal laço social, que elas realizariam então a solução para os conflitos e animosidades que estão ali presentes no grupo. Um outro suposto básico, mais regredido, mais simples, né, o do ataque e fuga. Nós vamos formar um grupo e esse grupo vai ser então definido, orientado por um inimigo. Tá? São grupos que vão produzindo inimigos, porque no fundo elas só conseguem extrair energia para o seu laço social a partir da exteriorização das suas moções pulsionais agressivas, suas moções hostis. E isso tem lá, enfim, uma serventia, um horizonte, né, muito importante para o Bion e para o Hickman. A gente precisa destacar também uma tendência que é contemporânea desses estudos e que apareceu em Londres, mas também no norte da Inglaterra, chamada Group Analysis, e que era, por exemplo, Norbert Elias, esse filósofo tão importante, sociólogo, ele pertenceu ao movimento da Group Analysis,
que tinha por base, né, a ideia de escutar o grupo a partir dos complexos e dos conflitos, né, que o Freud teria descrito para um indivíduo. Então, a Group Analysis seria então uma escuta que compreende a formação da liderança como um sintoma, que compreende os laços de identificação como algo a ser assim interpretado, no sentido de levantar qual que são os desejos formados por aquele encontro, né, por aquele conjunto de pessoas. Da Group Analysis, a gente vai ter então experiências mais recentes, como a terapia familiar. A gente tem o exemplo do Alberto Eiger, né, que é um argentino espanhol, que desenvolveu várias teorias muito interessantes sobre o funcionamento fantasmático de grupos a partir do grupo básico que seria a família. Então, a ideia de atender famílias, escutar famílias, terapias psicanalíticas de família são então um desdobramento dessa tradição. Na América do Sul, a gente tem com Blecher e Pichon-Rivière, na Argentina, uma experiência com grupos, né, grupos operativos, que recuperam alguns elementos do trabalho do Bion, mas que impulsionam esses elementos no que eles chamam de grupos orientados para a tarefa. Então eu tive a oportunidade de, quando estava na faculdade, visitar a Escola de Psicologia Social, Henrique Pichon-Rivière, conheci a segunda esposa dele, Ana Quiroga, teve vários grupos de formação, né, em São Paulo, vieram aí do Pichon, que era uma proposta eminentemente política. Né? Nos grupos que a gente frequentava na escola, né? Você via então costureiras, mecânicos, pessoas obreiros, né? Que à noite se agrupavam nesses grupos operativos com o objetivo de aprender a se organizar em grupo para uma determinada tarefa. Então você tem ali a função do observador, você tem a função daquele que vai escutando o grupo, você tem técnicas, né, de leitura de como o grupo produz emergentes, né? Emergentes são aqueles que são os depositários dos problemas que a gente não quer olhar no grupo. Então, como está ali entre todo mundo, é difícil tratar entre todo mundo, o que a gente faz, a gente localiza, e esse é um problema desta pessoa. O problema são as laranjas podres. É essa cara que então está sendo o depositário, e daí, depois que ele é eleito para essa posição, tudo que há assim de insuportável, de recalcado, de insuportável para aquele grupo é depositado naquele depositário. Então a teoria do Pichon influenciou muito a psicanálise brasileira. Vamos lembrar que à altura aí da ditadura militar argentina, muitos psicanalistas vieram para o SEDES, vieram para o Rio de Janeiro, e então Rodolfo Boroslavski trouxe técnicas de grupo para a orientação vocacional. Muitas pessoas ligadas a Pichon e a Blecher introduziram no Brasil, ou pensaram no Brasil, uma outra ramificação da psicanálise com grupos, que é a análise institucional. Como a gente lê instituições a partir dos seus complexos, a partir de como elas acabam reproduzindo aquilo que elas visavam combater, né? E aí a gente tem as experiências francesas com grupos, desde Tosquelles, com a análise institucional e a sua crítica, né, dos asilos, de como a loucura era depositada nesses lugares para ser silenciada, mas depois também Lorrault, também todos aqueles que vão pensar que é possível a gente ler as instituições como se fossem assim analisantes, como se fossem pacientes, como se fossem seres que sofrem. Então vocês têm aí um passeio sobre as diferentes modalidades de psicanálise em grupo. Isso acabou não se tornando uma tendência muito popular hoje no Brasil, que é uma pena, né? Tanto do ponto de vista da escuta em grupo, como propõe a Group Analysis, né? Mas como também das psicoterapias de grupo, as psicodinâmicas de grupo, que foram gradativamente perdendo um pouco da sua força
a partir aí da década de 90, dos anos 2000, em que se formou essa nova geografia muito dividida, no meu entender, injustamente, entre as terapias cognitivas comportamentais, a FAP, terapia sistêmica, terapia dialético comportamental e as psicanálises, né? Então, as psicoterapias de grupo, elas acabaram ficando um pouco assim, sem localização nesse universo, apesar de ainda serem praticadas principalmente quando a gente pensa nos serviços públicos de saúde mental, onde a gente tem experiência, né, das clínicas peripatéticas, do Antônio Lacetti, de todo o pessoal que pensou a experiência do coletivo como experiência transformadora e uma experiência terapêutica. O coletivo, que aliás é o nome de um trabalho que eu recomendo muito a vocês, do Jean Horry, um discípulo do Lacan, que tentou praticar e propor uma análise institucional, uma análise de grupo a partir das concepções lacanianas de discurso e de laço social. Bom, gente, então Carvalho Jorge, aqui vai um passeio introdutório, né, a esse campo tão rico, tão importante das psicoterapias e da psicanálise de grupo. Gente, nossa turma, nosso grupo, vamos em frente, aqueronta movebo, porque atrás vem gente.